tive a sensação de que, durante o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, havia uma maior exploração em como fazer o jogador interagir com a obra. Um exemplo disto era a liberdade de como deveria ser o mapeamento dos comandos. Já existia um senso comum de como mapear os comandos dos jogos em geral, para dar ao player uma experiência padrão. Contudo, alguns jogos ainda experimentavam bastante dentro desta rotina. Quando eu estava a começar a ser um gamer de apenas 3 anos, tive o meu primeiro contacto com uma PlayStation que pertencia a um dos meus familiares. Fiquei tão maravilhado com a experiência que todos os anos eu pedia uma PlayStation 2 aos meus pais. Eles acabaram por me dar a PlayStation quando eu fiz 5 anos, que se não me engano, vinha com um dos Ratchet & Clank que tinha sido lançado naquele ano. Em pouco tempo fiquei completamente viciado em videojogos. Recebia em média 2 jogos por ano, um no meu aniversário e outro no Natal. Eu passava todas as minhas férias a jogar PlayStation 2 o dia todo. Tendo em conta o tempo que passava a jogar e a quantidade de jogos que recebia por ano, era óbvio que tinha que repetir os mesmos jogos diversas vezes. Nessa altura, eu era uma criança e videojogos não eram tão populares como são hoje. Eu não tinha como escolher antecipadamente o que queria comprar. Não havia publicidade para videojogos e a internet ainda estava a começar a ser aquilo que é hoje. No fundo, não fazia a mínima ideia do que havia nem do que estava para vir. Então, quando ia a uma loja, comprava o jogo com a capa que me chamasse mais a atenção. Ao mesmo tempo que isto me causava uma incerteza no que iria encontrar, dava-me também acesso a variadas experiências. Afinal de contas, se queria jogar algo novo, tinha de jogar aquilo que comprei, não havia maneira de voltar atrás. Sinto que isto acabou por moldar aquilo que me interessa em videojogos. Tenho tendência a procurar propostas diferentes que procurem maneiras de interação menos intuitivas ou padronizadas. O que me deixa triste dentro desta salada de experimentação é a quantidade de obras-primas que ficaram pelo caminho, seja porque não foram descobertas pelo grande público ou por não se encaixarem no modus operandi que se popularizou nos anos seguintes. Sinto que a maneira como padronizamos o mapeamento dos comandos acaba por ser um fator relevante nesta tendência para a monotonia que a indústria apresenta. E quando falo do mapeamento dos comandos, estou a falar diretamente da maneira como distribuímos os movimentos dentro do jogo no nosso comando. Com esta unificação no modo de configuração dos botões dos comandos de PlayStation, Xbox e até no teclado do PC, jogos com uma proposta de interação diferente tornam-se difíceis ou até inacessíveis para jogadores que não estão dispostos a ter o trabalho de sair da sua zona de conforto. Claro que a pouca quantidade deste tipo de propostas deve-se sobretudo à falta de procura por parte do público, mas também não existe uma grande vontade em voltar com esta procura. Essa vontade acaba por existir nas desenvolvedoras indie que tentam trazer novidades para a indústria. Atenção, não quero com isto dizer que padronizar a maneira como propomos a interação com a nossa obra é algo negativo. Isto torna os jogos mais acessíveis para a maior parte das pessoas. Afinal de contas, nem toda a gente está disposta a mudar a maneira como os comandos funcionam em cada jogo. Até porque esta mudança pode tornar a imersão do jogador algo impossível. Não é suposto estarmos a pensar em que botão é que devemos clicar. O comando deve ser uma extensão do player, algo que lhe deve ser natural, como uma continuação do seu próprio braço que permite a interação com a obra. Se este se torna um bloqueio, deixa de permitir a imersão. Mas voltando ao assunto. Passados alguns anos, eu já tinha por volta de 50 jogos diferentes de PlayStation 2 e PlayStation 1, sem contar com os grandes CDs demo, que vinham com algumas das versões dos jogos em demo para podermos experimentar os jogos que iam lançar. Também jogava esses CDs infinitas vezes até saber todos os demos de cor, claro. Lembro-me muito bem de jogar várias vezes jogos como Dark Cloud, Hairblade, Tenchu 2, Klonoa 2, entre outros. Tendo tudo isto em mente, e também porque tenho-me sentido um pouco nostálgico, confesso, tenho vindo a jogar alguns clássicos que nunca joguei. E então vou aproveitar hoje para falar sobre um desses clássicos. Hoje vamos falar sobre God Hand. God Hand é um beat'em up em terceira pessoa, produzido pela Clover Studios e publicado pela Capcom, lançado em 2006 no Japão e na América e em 2007 na Europa. Apesar de não ter vendido milhões de cópias, não se pode dizer que God Hand foi um total fracasso no que toca a vendas.
contudo acabou por ser o último jogo da Clover Studio. Shinji Mikami, um dos criadores do jogo, também é responsável pela criação das franquias Resident Evil e Devil May Cry. À primeira vista, pode aparentar ingênuo e simples, contudo, God Hand apresenta uma proposta complexa dentro da sua simplicidade, conseguindo encontrar um equilíbrio entre mecânicas já consolidadas dentro do género e possíveis propostas para o enriquecimento desta fórmula. O jogador controla Jean, um jovem de 23 anos que, ao tentar salvar Olivia, perde o seu braço. Olivia, uma jovem de 19 anos, dá para Jean o God Hand, um braço com poderes divinos. Olivia irá nos acompanhar na nossa jornada, dando ordens a Jean enquanto ela planeia as próximas missões. Os antagonistas do jogo são chamados de Four Devas, que querem roubar o God Hand de Jean. Entre eles temos Elvis, um demónio ligeiramente acima do peso, amante de charutos e com um sotaque espanhol incrível. I don't think you realize what you're getting yourself into, pendejo! Newsflash, big guy. You can wax on, wax off all you like. I'm still kicking your ass. Shannon, uma ninfomaníaca com tara por Jean e que gosta de escravizar homens, no geral. So you're gonna trade me, huh? First man I've met who's ever said that. Really? I figured a girl like you'd hear that all the time. Azel, ou Demon Hand, que seria o contrário de Jean e que possui as falas mais clichê que eu já vi na minha vida. You're not a demon. What are you? You and I, we're polar opposites. If you are the God Hand, then I am the Devil Hand. E por fim, Belzé, ou Belzi, ou Belzei, não tenho bem a certeza, que é o líder dos quatro. You gotta be kidding. You expect me to believe a demon in a cheap suit? You have no choice. Your death will be just compensation for the crimes you have committed against my kind. Acho que dá para perceber que o enredo é muito simples. E como tal, as cutscenes têm o seu ponto alto quando apostam no lado cómico do jogo, seja pelos clichês com um cheiro de ingenuidade dos anos 90, seja pelas cenas puramente cómicas da maneira mais japonesa possível. Time to shuffle up and deal! I've got a killer hand! I've got a killer hand! You're gonna get it! You're gonna get it! Quit imitating me! Ah, this is dumb. God Hand é claramente um produto do seu tempo da melhor maneira possível. Todos estes cenários, às vezes engraçados, às vezes ridículos, transmitem esta vibe despreocupadamente leve e carismática. As músicas, as cenas, os efeitos sonoros, tudo está feito para que te sintas esta sensação de que voltaste a ser um adolescente no início dos anos 2000. Este lado cómico do jogo não estava inicialmente planeado. No primeiro trailer lançado, a Clover Studio decidiu fazer umas brincadeiras com alguns dos personagens do jogo, só que acabaram por ter um feedback tão positivo que decidiram refazer várias cenas do jogo e mudar completamente o tom de toda a experiência. Just like time! God Hand, por mais estranho que pareça, é jogado com Tank Controllers, como em Resident Evil 4. Para além disso, possui um mapeamento de comandos muito próprio. O analógico esquerdo serve para nos movimentarmos, e usamos o quadrado, triângulo, círculo e X para realizar ataques. O analógico direito serve unicamente para Jean se esquivar dos ataques. Portanto, a única maneira que temos para controlar a câmara é usando o L1 para girar o Jean em 180 graus. No R1 podemos executar uma mecânica chamada de roleta. Neste estado, o mundo fica em câmara lenta e o jogador tem um tempo limitado para escolher um de vários ataques especiais, gastando assim 1, 2 ou 3 orbes, que são aquelas bolinhas em cima da nossa barra de HP. Embaixo da nossa barra de HP, temos a barra de tensão, que se enche à medida que vamos derrotando inimigos.
Quando essa barra estiver cheia o suficiente, o braço de Jin começa a brilhar e ao clicar no R2 ativamos o God Hand. Neste estado, Jin fica invencível por algum tempo e os ataques dão o dobro do dano. Todos os comandos responsáveis pelos ataques são completamente customizáveis. Há centenas de golpes diferentes, bem como ataques especiais para a roleta. Estes podem ser adquiridos ao matar inimigos ou na loja do jogo. No início estava a ser difícil para mim habituar-me aos comandos e ao ritmo com que o jogo se apresentou. Mas God Hand é um daqueles jogos que tem que te fazer o clique. E quando clica, meu amigo... Exatamente como os clássicos Devil May Cry de PS2, que exigiam do player um investimento, como se de um jogo de luta se tratasse. God Hand ainda acrescenta a esse investimento a aprendizagem da habituação dos comandos exigidos. No início, a experiência não é muito diferente de uma criança que está a tentar andar, mas quando consegues dominar os comandos e perceber os tempos precisos para deixar fluir a vibe do jogo, tu deixas de jogar para passar a dominar tudo aquilo que o jogo te oferece. God Hand possui uma mecânica fantástica para gerir a sua dificuldade. No início, como é habitual, o jogador pode escolher se quer jogar o jogo no modo fácil, normal ou difícil. Contudo, God Hand possui um medidor de dificuldade dentro da própria dificuldade que o jogador já escolheu. No canto inferior esquerdo do ecrã, podemos ver uma caveira verde com um nível 1 escrito. À medida que vamos realizando combos e esquivas em sequência, sem sofrer dano, o nível dessa caveira aumenta até chegar ao próximo nível. E à medida que vamos aumentando o nível da caveira, vamos aumentando também a dificuldade do jogo. Os inimigos tornam-se mais agressivos, usam ataques que nunca usaram antes e mudam os padrões de ataque para que nunca estejas à espera do que aí vem. Existem 4 níveis de dificuldade, o nível 1, o nível 2, o nível 3 e o nível Die. Quando chegas ao nível Die, o jogo não te está a fazer uma ameaça, ele está a prever o futuro. Se levares demasiados hits em sequência, desces um nível, assim como se a tua barra de HP chegar a 0, a não ser que já te encontres no nível 1, claro. O jogo está tão consciente da sua dificuldade que se quiseres baixar o nível em que te encontras, mas não queres morrer para não teres de voltar atrás, existe uma opção na mecânica da roleta, de que falamos há pouco, que te deixa ajoelhar e pedir aos inimigos por piedade, baixando assim o teu nível. É uma mecânica fascinante, que tenta balancear a dificuldade do jogo para que o jogador nunca fique totalmente confortável. Posso dizer que no meu caso funcionou muito bem. A simplicidade dos cenários era muito apontado como uma crítica ao jogo na época. É verdade que nenhum deles é incrível ou memorável, mas conseguem funcionar dentro da proposta. O jogo apresenta uma variedade considerável de diferentes tipos de músicas para diferentes cenários, mas queria destacar duas que, na minha opinião, retratam não só a sensação que tenho sempre que penso em God Hand, mas também sempre que penso nos jogos daquela época em geral. Esta sensação de diversão descomprometida e até um pouco ingênua define bem a exploração e as tentativas que estavam a ser feitas naquela época. Aliás, divertido e descomprometido parece uma boa maneira de definir God Hand no geral. Muitos dos trabalhadores que trabalhavam na Clover Studios foram trabalhar para a Platinum depois de God Hand, o que faz bastante sentido tendo em conta os jogos que a Platinum Studios gosta de fazer. God Hand não é perfeito, porém
Mecanicamente, para além de divertido, mostrou ser à frente do seu tempo. Com uma ambientação simples, trilha sonora incrível, uma gameplay muito divertida e com as propostas que trouxe para o género, God Hand merece sem dúvida o título de clássico. Estes gráficos de PS2, juntamente com esta música e os efeitos sonoros, a descoberta de como os comandos funcionam e esta sátira meio ingênua, meio cringe, são a melhor maneira que eu poderia ter para revisitar os meus tempos de jovem gamer. E quero agradecer a God Hand por isso. Muito obrigado mais uma vez a quem ficou até ao fim. Se tudo correr bem, vemo-nos nos próximos dias, acho eu. E é isso. Grande abraço. Fiquem bem. Até à próxima. Another satisfied customer. This is farewell for now. Next time, you won't be disappointed. A bus?